Vamos conversar com o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Leite, Abraleite, o Geraldo Borges, que vai comentar essa decisão, esse decreto, ou essa portaria assinada ontem pelo governo, pelo presidente Lula. Geraldo, muito boa noite, obrigado pela sua entrevista aqui ao programa Mais Pecuária do Canal do Boi. Muitas cobranças depois, nós temos essa iniciativa do governo. Como é que o senhor avalia, a partir de agora, com a tomada dessa decisão? Boa noite, Osório Wagner. É um prazer estar aqui com vocês no Mais Pecuária do Canal do Boi. Mais uma vez aí participando com vocês. É um prazer para nós da Abraleite podermos falar com todos que assistem esse programa e assistem o Canal do Boi. Foram vários pedidos feitos nos últimos meses ao governo federal, e um deles esse que foi anunciado da assinatura de um decreto do presidente da República, que foi publicado ontem ainda no Diário Oficial da União, que vem a interferir nessas importações danosas, predatórias de leite, com fluxo extremamente alto e que vem tirando produtores da atividade, vem destruindo o setor, enfraquecendo cooperativas, laticínios, principalmente os pequenos produtores, as pequenas indústrias e pequenas cooperativas. Ele deve surtir um efeito, nós não sabemos se imediato ou só depois de 90 dias, o mais provável que surta efeito depois de 90 dias de publicado, por uma questão da noventena que é necessária em relação à legislação e que o decreto só poderá vigorar, então, após os 90 dias. De qualquer forma, Zaidan, é uma medida que, se não atender de imediato, irá atender a médio e longo prazo, diminuindo as possibilidades de novas crises como essa que nós estamos vivendo, que nunca foi vista antes. É uma crise que está perdurando com recordes de importação desde abril deste ano, mas que vem de agosto do ano passado. Então, nós estamos falando aí de mais de um ano de importações ininterruptas, com fluxo extremamente alto e que está prejudicando na baixa de preço ao produtor de leite nacional, de todos os portes, pequeno, médio e grande, agricultura familiar ou não, e que isso tem trazido um desajuste enorme em todo o setor leiteiro, toda a cadeia produtiva do leite, gerando uma desmotivação geral, gerando quebradeira, produtores saindo da atividade, dificuldades dos produtores em pagarem seus compromissos e tudo que a gente já vem tratando e falando aí, principalmente de abril para cá, nos últimos meses. Esse decreto, ele pode não resolver o problema que é imediato, é necessária uma solução imediata, mas ele vai completar, ele vai ajudar, podemos dizer que ele é uma batalha vencida dentro de uma grande guerra. Nós também tivemos a notícia dada pelo ministro Fávaro ontem, que o presidente Lula, assinou um outro decreto, que é o decreto da criação do grupo de trabalho interministerial, onde estarão participando, então, a partir do momento desse decreto publicado, vários ministérios, dentre eles o da Agricultura, o MDA, o MDIC, onde está o vice-presidente da República, que também é ministro, o Geraldo Alckmin, e alguns outros ministérios e órgãos e empresas públicas, como a própria Conab, Embrapa, etc., para se trabalhar medidas estruturantes, obviamente que serão implantadas a médio e longo prazo, mas que o setor necessita muito, Zaidan, para que a gente consiga organizar o nosso setor, colocar ordem na nossa casa, melhorando a nossa competitividade, para que a gente possa passar a não só abastecer o nosso país com leite e derivados, que são alimentos importantíssimos para a saúde do ser humano em todas as fases da vida, mas que nós também tenhamos excedentes com competitividade para exportarmos. É o que se deseja, que a nossa cadeia produtiva do leite ela entre também nessa seara de poder exportar, como outras cadeias de proteína animal, que podemos citar aqui a carne bovina, a carne de frango, ovos e outras proteínas animais e também grãos que o Brasil exporta fortemente após ter a sua população abastecida.
é bom dizer que o momento que nós estamos vivendo hoje, Zaidan, tem duas pontas pagando a conta. O produtor que está recebendo muito pouco e trabalhando no vermelho, e por isso muitos saindo da atividade, mas está afetando a outra ponta, que é o consumidor, já que nas gôndolas dos supermercados não houve baixa no preço ao consumidor. E a longo prazo, se nós não resolvermos o problema dessa cadeia produtiva do leite, quem pagará uma conta muito maior lá na frente, talvez daqui 3, 4, 5 meses, será o consumidor, porque se nós caminharmos para um desabastecimento, caminharmos para uma situação em que o Brasil deixa de ser autossuficiente na produção de leite e derivados, e o país ficar dependente de importações, com certeza o consumidor vai pagar uma conta muito alta lá na frente. É bom se dizer aqui, Zaidan, que em torno de 3% do que é consumido é o que é importado tradicionalmente no Brasil. Nós já passamos de 12% e caminhando, se não tiver uma solução, para uma situação como foi no passado, em que o Brasil era dependente, não era autossuficiente na produção de lácteos, de leite e derivados, e, portanto, era dependente de importações. Então, é muito importante entender que há a necessidade de se resolver esse problema para que essa cadeia pare de sofrer, pare de ter pessoas saindo da atividade, aumentando a fila dos desempregados, inclusive a fila daqueles que dependem de programas sociais como Bolsa Família, que não é desejável para nenhuma nação. Nós precisamos de geração de emprego e renda, e como o campo gera também, como o leite gera no campo e nas cidades, é a maior cadeia produtiva do Brasil. Conforme o último censo do IBGE, quase 1.200.000 propriedades produtoras de leite, distribuídas por 98% dos municípios brasileiros e com uma importância econômica e social extraordinária para a nossa nação, além de produzir um alimento tão nobre para abastecer as mesas de todos os brasileiros. E há que se falar, Zaidan, nós estivemos aqui conversando algumas vezes, por exemplo, na crise, na greve, na paralisação dos caminhoneiros, não faltou nada à mesa do brasileiro. Durante a pandemia, não faltou nenhum produto lácteo na mesa do povo brasileiro. Então, é muito importante dizer o quanto essa cadeia é importante para a população, começando desde do produtor e todos os outros envolvidos no transporte, no beneficiamento, industrialização, distribuição e comercialização, até chegar, logicamente, nas gôndolas dos mercados onde a população adquire esse produto tão importante que é o leite e seus derivados. Geraldo Borges, será necessário explicar para a sociedade, para o consumidor, que vai, de uma maneira ou outra, ficar sabendo que as importações serão dificultadas, né? Eles vão saber que o leite chegava de fora com preço mais competitivo, melhor até do que aqui, e ele vai reclamar. Só que ele precisa entender que mesmo com a chegada desses produtos mais em conta, o preço para ele, no final, acabou não caindo. Não cai, né? Na verdade, acaba não caindo. Eu estou aqui com o nosso comentarista, João Pedro Cuti Dias, que tem uma pergunta para o senhor Geraldo. Geraldo, boa tarde. Você falou uma palavra-chave, competitividade. Nós temos muita gente voltada na produção de leite e, infelizmente, você não chega com assistência para esse pessoal. Você vê no Centro-Oeste, por exemplo, você tem leite de outubro a março. De março a outubro não tem. Por quê? Porque esse produtor não tem capacidade, ele não tem condições de comprar equipamentos, ele não tem condição de levar insumos para a sua propriedade, a produtividade dele é baixa e isso tira a competitividade do produtor. Quando que o Brasil vai ter realmente uma extensão rural que chegue nesse produtor, organize ele, para que ele, junto com seus vizinhos, possa comprar insumos? Eu preciso de calcário, tudo bem, ele precisa de 10 toneladas, o outro precisa de 10, mais 10, uma carreta vai lá e atende eles. Quando que vai acontecer isso? Porque seria uma maneira de você melhorar a competitividade desse produtor, melhorar a renda dele e ele ter levar a genética, por exemplo, genética das raças leiteiras de melhor qualidade, para você ter uma fêmea que possa depois ir melhorando a sua produtividade na fazenda. Eu acho que esse é um dos grandes gargalos do setor
Porque o Brasil, eu acho que deve ser o terceiro ou quarto maior produtor de leite do mundo. Ele tem condições de fazer isso. E nós temos condição de ter um excedente para disputar mercado lá fora. E é importante que nós tenhamos esse mercado, porque quando há qualquer problema interno no Brasil, nós temos uma válvula de escape na exportação. Geraldo, por favor. Eu tive um pouco de dificuldade de ouvir, está um pouco baixo, mas eu consegui entender boa parte da pergunta, que, na verdade, é mais até que uma pergunta, né? Tem razão no que foi colocado. Nós temos muitas dificuldades, por exemplo, a questão de assistência técnica no Brasil. As empresas públicas, as ATERs, funcionam em pouquíssimas unidades da federação, talvez 5 ou 6 estados têm condições de dar uma ajuda realmente efetiva aos produtores de leite. Há necessidade de desenvolver o associativismo, o cooperativismo, valorizar cada vez mais a formação de grupos de produtores em suas bacias leiteiras, em suas regiões, para que eles façam uma gestão melhor, não só da sua propriedade, mas a compra em grupo, a venda coletiva, com negociações melhores, contratualização da sua produção com os seus captadores, sejam laticínios ou sejam até cooperativas. Há muito que ser feito na nossa cadeia produtiva do leite para que ela se desenvolva. Nós temos que entender que, pelo fato dela ser pulverizada em 98% dos municípios, de um país continental e com todos os perfis de produção, do pequeno, médio e grande, seja da agricultura familiar ou não, tipos diferentes de climas, solos, cultura, a questão de termos produção em forma intensiva, extensiva, e em cada uma delas, inclusive também subintensivo, em cada uma delas com variações diversas. Hoje você tem produção de leite em algumas regiões com freestall e compost bar, em outras regiões você ainda produz leite a pasto suplementado e até leite a pasto irrigado. Existe uma maneira, existe uma quantidade de estilos, formas de produção muito grande, e isso tudo dificulta. Nós temos um número muito grande, como eu disse, de propriedades produtoras de leite, e com isso nós temos níveis muito diferentes. Nós temos produtores no Brasil que competem com qualquer país do mundo em produtividade por matriz, ou por hectare, ou por propriedade, como queiram medir. Mas também nós temos produtores com produtividade muito baixa, e aí falta não só a questão da gestão, falta às vezes genética, que foi bem colocado na pergunta. Então existe, assim, uma quantidade de ações a serem implementadas muito grandes. Eu posso citar aqui, por exemplo, uma reunião que tivemos há poucos dias na Embrapa, aqui em Brasília, e que a Abraleite teve o prazer de participar, a convite da presidência da Embrapa, onde nós discutimos a questão da recuperação de áreas degradadas, de pastagens degradadas, que é um volume altíssimo, algo em torno de 60% a 65% das nossas pastagens brasileiras estão degradadas, logicamente. Uma boa iniciativa, né? De degradação, mas a gente precisa muito trabalhar isso, produzir com sustentabilidade. É uma das maneiras de nós aumentarmos não só a produção da pecuária de corte e leite no país, mas também a usar essas áreas para grãos, sem necessidade de abrirmos novas áreas, sem necessidade de desmatamentos para a produção agrícola e pecuária no país. Muito bom. Então, nós temos uma infinidade de assuntos que nós poderíamos, inclusive, em algum momento, discutir com mais calma, e eu gostaria de dizer que nós, o setor produtivo, Abraleite, CNA, OCB, estaremos juntas, as entidades juntas, cobrando do governo federal que esse grupo de trabalho interministerial haja realmente, faça alguma coisa para definitivamente termos ações estruturantes que a gente possa fazer com que esse setor, com que essa cadeia produtiva do leite nacional se desenvolva e se torne competitiva. Nós temos uma tributação gigantesca desde a produção no campo até chegar na gôndola dos supermercados. Nós sabemos que os nossos insumos utilizados na pecuária leiteira às vezes inviabilizam a nossa atividade, tornam ela realmente não competitiva, e por isso que o nosso leite tem um custo de produção altíssimo e nós não conseguimos ser competitivos a ponto de aumentarmos a nossa produção e exportarmos. O Brasil ficou aí nos últimos 10 anos na casa de 33 a 35 bilhões de litros produzidos anualmente. E nós tivemos queda no ano passado e teremos nesse ano. Não sabemos ainda
se manteremos a posição de terceiro ou quarto maior produtor de leite, como foi bem citado pelo João Pedro. Nós temos a preocupação que esse desestímulo tire tanta gente da atividade, dificulte tanto a vida dos produtores, também de pequenos laticínios e cooperativas, a ponto de termos uma divulgação no próximo ano, dentro do ranking dos países maiores produtores de leite do mundo, uma divulgação danosa que estrague nossa imagem, inclusive, de um grande produtor de leite nacional. E lembrando que o Brasil é um grande consumidor de lácteos, sendo o quinto maior consumidor do planeta. Então, nós precisamos ter preocupação, sim, porque o leite tem que ser encarado no Brasil como um assunto de Estado. Nós temos que pensar como nação e temos exemplos no mundo que podemos seguir, onde a iniciativa pública e a privada estão juntas, transformando países em grandes produtores e exportadores, como é o caso da Nova Zelândia.